Começou o canudo, esqueci o canudo. E já vamos iniciando esse tutorial com muita alegria, graças a Deus. Eu estou usando um hidratante em textura gel. Esse é o da Candice Berenice, toda regenerada. Não precisa aplicar muito, ele é um produto que espalha super bem. E é importante a gente não pesar a skincare. Eu gosto de vir massageando o rosto, ajuda na circulação, ajuda também a espalhar melhor o produto, absorver. E como é uma região mais delicada, mais sensível, eu venho fazendo movimentos mais suaves. Sempre prefira por fazer movimentos mais suaves, não coloque muita força. Principalmente na região dos olhos. Venho secando o produto. Logo após eu venho aplicando o corretivo na pálpebra. Eu gosto de fazer os olhos primeiro, independentemente se é um olho mais básico, se é um olho mais forte ou detalhado. Já virou um ritual pra mim, então eu acho que simplifica muito, ajuda muito. E antes de eu aplicar o corretivo, eu já tinha colado a fitinha no cantinho dos olhos para ajudar no recorte. Em seguida, eu venho aplicando a sombra no côncavo. Eu tô usando um tom mais amarronzado. Essa paleta é a da Miss Rose. Eu nem conhecia. Paguei super baratinho nela. Se não me engano, eu paguei menos de R$30. Entrega uma pigmentação muito boa, gostei bastante. E também dá para trabalhar com ela em camadas. Como você pode ver, eu vou reaplicando a sombra e ela vai pigmentando, vai ficando mais forte. Depois de esfumar bem, eu comecei a fazer o recorte na pálpebra com um corretivo. Eu tô usando um pincelzinho um pouco menor, mais durinho. Ele é muito bom para fazer esses recortes. É o famoso cut crease. Eu tive que subir um pouco mais porque a pálpebra da Mary é caída. Por incrível que pareça, não parece. Mas ela é bem pouquinho caída. Mas ainda tem bastante espaço para trabalhar. Porém, eu tive que subir um pouquinho. Todo o material que eu estou usando vai estar na descrição desse vídeo, ok? Depois que eu delimitei a área que eu quero, eu vou preenchendo toda a pálpebra com corretivo e depois esfumo um pouquinho com a esponja. Agora eu venho aplicando a sombra da Miss Rose, é um azul bebê muito bonitinho. E nas beiradas eu troco por um pincel mais durinho, para ele poder alcançar bem as quinas e as beiradas onde eu tinha delimitado com corretivo, para justamente não correr o risco da sombra, né, da cor não sair para fora. E depois eu volto dando uma pigmentada a mais com a sombra. Eu fiquei simplesmente apaixonado nessa cor de azul, é muito difícil achar esses tons de azul bebê em paletas, mas eu fiquei feliz que a cor saiu exatamente como eu imaginava. E eu adoro ver a maquiagem ganhando forma. Depois eu começo aplicando a sombra mais clara da mesma paleta da Miss Rose. Ela tem uma leve cintilância, nem dá pra perceber. É só pra fazer mesmo esse efeito iluminado. E logo já vem o efeito degradê, que eu adoro. Fica muito bonito. E como eu amo brilho, eu vim aplicando uma sombra mais acetinada. E ela não é desse tom azul bebê. Ela é mais prateada, de outra paleta da Miss Rose, que eu ainda vou mostrar no canal pra vocês. Como eu não tinha achado nenhum pigmento ou brilho na cor azul bebê, a Mari também é maquiadora e deu a ideia de misturar a sombra prateada com a sombra azul bebê da outra paleta. E deu nessa cor linda. E agora vem a melhor parte, que é tirar a fitinha, super satisfatório, eu amo. É uma técnica que eu super indico, funciona muito. É importante limpar todo o resíduo de maquiagem que ficou abaixo dos olhos, nas laterais, após a retirada da fita. Reforço a hidratação e a selagem da pálpebra com a bruma do Ederson Oliveira. Recomendo demais. Agora começamos com a pele. Estou misturando a base da Candice Berenice com o corretivo da Visela vegano de alta cobertura. Nesse caso eu tive que misturar porque a base da Candice na cor 2, ela já está equivalendo a uma cor 6. Infelizmente, as bases da Candice Berenice oxidam muito, porém são de altíssima qualidade, eu gosto bastante. A que eu estou usando é a Tint HD de alta cobertura, com niacinamida. Ela é perfeita. Mesmo com o problema da oxidação, eu ainda recomendo muito usar, porque dá pra você, né, como eu tô fazendo, misturar com uma cor mais clara. Pode ser corretivo, pode ser base também, se você tiver alguma, e já vai resolver o problema. A cor do corretivo que eu tô misturando é a 2. Eu vou trabalhando em partes no rosto, né? Vou dividindo. Começo pela testa, bochecha, queixo, nariz e assim por diante. Dessa forma eu consigo ter um pouco mais de visualização das áreas que eu tô aplicando a base. Assim eu consigo identificar o que cantinho tá faltando e até mesmo
as áreas que eu sei que são mais difíceis de aplicar a base. E minha gente, eu entro num desespero depois que eu finalizo a pele e eu percebo que teve áreas que faltou cobrir. Aplicando dessa forma, eu sei que eu vou garantir que todas as áreas do rosto estão cobertas com a base. Principalmente nos cantinhos, nas áreas perto da raiz do cabelo. Mas lembre-se, não é uma regra, tá? É só a forma que eu vejo que funciona mais comigo. Ah, e se você perceber que o tom do colo e do pescoço está um pouco diferente do tom da base, você já pode vir descendo com a base para essas áreas também. E eu deveria ter descido pro pescoço e pro colo da Mari, só não aconteceu porque eu esqueci mesmo. Essa área não deve ser menos importante, ok? Na aplicação do corretivo na área dos olhos, eu recomendo bastante para vocês, depois de aplicar o corretivo, vir logo após com um pó para selar, já nessa área, tá? Corre menos risco de craquelar ou de abrir o corretivo. Só precisa tomar cuidado na quantidade de pó, senão ele vai gerar justamente o efeito que a gente não quer. Vem com uma camada um pouco mais fina mesmo. Mas se você prefere deixar o corretivo agindo e fazer a pele, na hora de você selar, não esquece de tirar as marcações ou qualquer vinco que ficou marcado ali na área dos olhos com uma esponja ou com um pincel. Aqui eu tô usando o Best Brow da Ruby Rose, é uma pomada de sobrancelha. Eu ultimamente tô gostando muito de fazer a sobrancelha dessa forma. Antes eu tava utilizando mais a caneta ou lapiseira de sobrancelha, mas eu estou gostando bastante do efeito. Tem me agradado bastante, e se você ainda utiliza um gel antes para levantar ou fixar, eu acredito ser até mais prático de utilizar a pomada. Vim finalizando o lábio com um gloss da Maquier, na cor Ballerina. Ele traz esse efeito mais glitter, um rosa suave perfeito e o cheiro lembra Tutti Frutti. E esse é o resultado final.